Olá a todos, chegamos aqui no nosso 10º dia de leitura de Uma Vida com Propósito, 10º dia de 40 dias, que será a nossa leitura inteira. E nesse 10º dia nós temos a essência da adoração. Nós estamos na semana que fala do primeiro propósito, que é a nossa relação com Deus. E quando a gente fala aqui da essência da adoração, qual é essa essência? É a rendição. Rendição é uma palavra que traz um significado que às vezes é ruim. Ele se rendeu, ele perdeu a guerra, né? Ele teve que se render, ele foi mais fraco. Mas aqui nós estamos falando de uma rendição a Deus, ao Senhor do Universo. Então, quando a gente fala de rendição a Deus, o empecilho muitas vezes é o medo, ou o orgulho, ou a confusão mesmo de entender o que significa isso. E para combater o medo, por exemplo, a gente tem que entender que a rendição está sendo feita a um ser maravilhoso, a um Deus que nos ama e já provou que nos ama morrendo pela nossa vida na cruz. Ele já declarou esse amor por nós a esse ponto, de mesmo sendo nós os pecadores, nós que fizemos tudo errado, ele foi e pagou o preço do nosso erro na cruz, para restaurar nossa relação com ele. Então, eu me rendo a um Deus de amor, que me acolhe de braços abertos ali na cruz, um Deus que me ama. Então eu me rendo a esse Deus. E então a minha confiança nesse amor faz com que eu não tenha mais medo de me render. Agora, outra coisa que pode me atrapalhar, como a gente falou aqui, é o orgulho, né? E aí eu preciso admitir que eu sou humano. Eu preciso admitir as minhas limitações. Assim eu venço o orgulho. Eu não sou Deus, eu não estou no lugar de Deus. Eu sou um humano que precisa de Deus. Desesperadamente, eu preciso da ajuda dele. Eu preciso sair desse lugar de querer ser como um Deus, que tudo é para mim, tudo é sobre mim. Não é. É tudo para ele, é tudo sobre ele. E eu preciso achar meu lugar nesse espaço da relação com ele. Eu não sou Deus, não é ele que me serve. Ele é Deus, sou eu que o sirvo. Então não será feita a minha vontade corrompida, mas a vontade dele que é maravilhosa. Ainda bem por isso. Agora, sobre a confusão, é necessário conhecer realmente o que significa essa rendição. Né? Só assim a gente vai eliminar essa confusão. E isso tem a ver com permitir que ele nos aprimore, na verdade. Quando a gente se rende a Deus, a gente está dando a ele liberdade para nos transformar e nos melhorar, nos tornar o que realmente nascemos para ser. Então, se render a Deus é maravilhoso, porque ele tem liberdade em nos abençoar, em nos dar a nossa verdadeira identidade, nos transformar no nosso máximo potencial. E isso é muito bom. Então, se render é se entregar a uma vontade maravilhosa, que é a vontade de Deus para a minha vida, né? E aí a gente tem que pensar que esse coração rendido, ele confia tanto em Deus, que ele não tem necessidade de ficar se provando para os outros, se exibindo. Ele não tem nenhuma necessidade de ficar se defendendo, justificando coisas toda hora. É uma pessoa que não tem necessidade de comandar os outros, no sentido de dominar todo mundo, fazer todo mundo fazer sua própria vontade, né? Controlar os outros. É um coração em paz, que não fica exigindo demais, que não reage toda hora às críticas, porque sabe que a sua segurança está em Deus e no seu relacionamento com Ele. Inclusive, essa rendição tem a ver com render-se até com relação aos outros ídolos que tentam tomar conta da nossa vida. Então, eu estou tão rendido a Deus que o dinheiro não é uma tentação, né? Os vícios não são uma tentação, porque eu não vivo para essas coisas, eu vivo para Deus. Então, isso me livra até desses males, né? E, por último, as bênçãos de se render a Deus, né? Então, isso nos traz essa paz, Ele já me aceita, Ele me ama, estou tranquilo sobre isso. A gente vive em liberdade, Ele nos liberta de todas essas ilusões de afirmação. Eu não preciso da afirmação dessas coisas, eu tenho Ele. E isso também me dá poder para vencer os pecados e as tentações. Eu estou rendido a Deus, eu deixo Ele agir. É Ele que manda agora na minha vida, né? Não sou eu. Então eu preciso me render a Deus. E outra, não existe uma segunda opção. Ou você se rende a Deus, ou você se rende ao caos do pecado, ao mal.
né? Não existe uma área neutra aqui. Ou o pecado vai dominar a sua vida e você vai render-se a ele e servir às suas próprias vontades, ao seu egoísmo, a ser um deusinho, ou você vai se render a Deus e achar o seu verdadeiro lugar nesse mundo. Então nós temos que sacrificar essas ilusões constantemente para estar com Deus de verdade, né? Sacrificar todos esses ídolos, essas mentiras. E aí eu quero deixar a pergunta então do dia. Que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Que área que eu não entrego nas mãos dele? Por quê? Né? Não estou totalmente rendido aos pés dele, eu ainda desconfio dele de alguma forma. É bom pensar. Então ficamos hoje por aqui. Nos vemos amanhã com o 11º dia. Até lá.